Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 1. Louvado seja Deus. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 1. Nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso de número 8. Caso o tempo nos dê, nós vamos prosseguir, tá bom? Mas vamos ler do verso 1 ao verso 8. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 1. Diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, e com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar? Soberano Senhor, estamos neste momento, ó Deus, diante de Ti, para recebermos, Senhor, a Tua instrução. E eu rogo a Ti, Senhor, que o Senhor possa operar pelo Teu Espírito em cada um dos nossos corações, iluminando, Senhor, a nossa mente, abrindo, Senhor, o nosso entendimento, nos concedendo, Senhor, a divina luz para compreendermos, Senhor, toda a Tua verdade, que o Teu Filho Pedro, Senhor, inspirado pelo Teu Espírito, escreveu nestes versos que acabamos de ler. Ó meu Senhor, que o Senhor fale de forma poderosa e graciosa conosco, que o Senhor nos instrua esta noite, Senhor, e possa, Senhor, a Tua verdade transformar a nossa vida para que glorifique o Teu santo nome. Meu Deus, nós queremos ouvir a Tua voz. Fale conosco e guia-me, ó Deus, neste momento, pois dependo de Ti, preciso do Teu auxílio, Senhor, e da Tua ajuda para transmitir, Senhor, ao Teu povo aquilo, Senhor, que a Tua santa palavra, Senhor, está, ó Deus, diante dos nossos olhos. A verdade do Senhor, aquilo que pode modificar, Senhor, nossa natureza diante de Ti. Então eu Te peço, Senhor, que o Senhor nos abençoe e glorifique o Seu santo nome nesta noite em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Esta noite eu gostaria de pensar com vocês no texto que acabamos de ler. Esta é a segunda carta do apóstolo Pedro, e esta carta foi escrita próximo ao seu martírio. Ele estava na cidade de Roma e estava prestes a surgir, uma perseguição contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele escreve a sua carta, a sua primeira carta, para fortalecer os irmãos e lembrá-los que eles são peregrinos sobre a terra e que eles não deveriam se apegar a nada neste mundo, mas cumprir cabalmente o propósito pelo qual eles foram salvos ou alcançados pelo Senhor Jesus Cristo. Passado algum tempo, agora Pedro escreve sua segunda carta.
E como nós lemos, não há uma indicação de destinatário. A carta não está endereçada a alguém. Os estudiosos, teólogos, eles presumem que esta carta também é uma carta que foi destinada a toda a região da Ásia Menor, os cristãos que estavam na dispersão, uma carta circular para ajudá-los a estarem sendo fortalecidos contra uma heresia ou uma falsa doutrina que estava tentando adentrar na igreja do Senhor. Os estudiosos apontam que talvez tenha sido o gnosticismo, por conta do forte teor, logo no início da carta, sobre o termo conhecimento. Tá? E depois a gente vai perceber no capítulo 2, quem ler, tá bom, depois do capítulo 2, vai notar que realmente ele exorta a ter cuidado com os falsos mestres. Então, o que estava acontecendo agora com a igreja é que, além dela sofrer os perigos de fora, agora também estava sofrendo perigos dentro. E aí Pedro resolve então escrever sua carta para ajudar os irmãos a estarem se fortalecendo contra estas coisas e a viverem a vida cristã de acordo com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aí a gente precisa observar que quando Deus usou os seus apóstolos, ou os autores do livro do Novo Testamento, das cartas, dos evangelhos, eles tensionavam realmente apontar tudo para Cristo e para a obra graciosa do Senhor. E você vai ver uma característica em todas elas, seja no apóstolo Paulo, seja no apóstolo Pedro, seja no apóstolo João. Sempre vão começar, tá bom, suas cartas colocando o objetivo que eles tencionam falar e iniciando elas com a obra de Deus em favor do seu povo. Você sempre vai encontrar isso, tá? Em primeira mão, ele vai estar trazendo à memória e trazendo à lembrança o que Deus fez por nós, pelos cristãos, por seus filhos. Isso para que a gente possa atinar ou atentar, para que a gente possa estar com isso em mente sempre, em toda e qualquer circunstância difícil e tempestuosa que possa surgir diante de nós. A verdade é que Deus nos ama e que Ele entregou o seu Filho por nós, para que nós fôssemos o seu povo, e Ele tem cuidado de nós. Bendito seja Deus por isso, não é? Louvado seja Deus por isso. E assim então, olhando para a carta do apóstolo Pedro, nós vamos começar a pensar, tá bom, no que ele escreve. Primeiro de tudo, ele se identifica, para que todos tomem conhecimento que é ele mesmo que está escrevendo a carta. Alguns estudiosos até querem dizer que não foi Pedro que escreveu, por conta da diferença do tipo de escrita e gênero literário presente nela. Mas, todavia, nós vamos entender que ninguém que não fosse inspirado por Deus poderia escrever com maestria o que ele escreve aqui. Isso por si só é grandioso demais. E ele vai testar também, no verso número 16, que ele e os demais não deram a conhecer o próprio Jesus Cristo através de fábulas, mas ele diz que foi testemunha ocular. Então, foi alguém que viu Jesus face a face, que esteve com Jesus. Então só poderia ser um apóstolo, e como ele se identifica como Simão Pedro, nós entendemos que é ele mesmo. Mas ao mesmo tempo que ele fala sobre isso, ele diz que ele é servo e é apóstolo de Jesus. Ele é alguém que foi comissionado por Cristo, enviado por Cristo para apacentar as ovelhas do Senhor, como nós sabemos, mas também ele se considera como aquele que é escravo do Senhor, que não tem vontade própria, mas que a vontade de Cristo opera sobre a vida dele. E aí então, ele vai escrever a todos os crentes, e ele vai dizer: aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então, o primeiro ponto que Pedro deseja enfatizar para os cristãos, e ele fala isso para cristão, é a respeito desta fé preciosa. Meus irmãos,
A cada dia mais estou convicto, e vocês também devem estar convictos, de que a realidade de Deus que nós temos ciência e que conhecemos, a certeza da obra regeneradora do Espírito Santo em nós, a realidade de que Deus contempla nossas orações, a certeza que há no coração de cada um dos cristãos que é filho de Deus, a realidade da graça de Deus sobre sua vida todo dia e que você agradece a Deus por isso, a renovação das misericórdias do Senhor cotidianamente na vida de todos nós e da Igreja do Senhor Jesus Cristo, a bondade de Deus que nós experimentamos nos livramentos que Ele nos tem dado dia após dia, e N outras coisas que a palavra de Deus escreve para nós e que é realidade na vida do cristão, só pode ser realmente experimentada naqueles que têm essa fé preciosa. E essa fé preciosa não é uma fé natural, como muitos seres humanos apresentam, quando creem em determinada filosofia ou crença, que nós entendemos que também seja fé. Se alguém crê na figa, é uma fé que ele tem na figa. Se alguém crê no trevo, a folhinha de trevo, que vai trazer sorte, se alguém crê nas sementes de romã, no fim do ano, vai trazer prosperidade ao longo do novo ano, isso são fé, que estão aí distribuídas pelo mundo, e que o maligno faz questão de alimentar no coração de muita gente, como também fé em falsos deuses e em outras coisas, que estão diante da humanidade que não conhece o verdadeiro Deus. Mas essa fé preciosa que Pedro fala aqui, é aquela fé que faz com que o Criador dos céus e da terra, Ele se reconcilie com você. Ele se revele a você. Que Ele se aproxima de você. Que Ele atende ao seu clamor e à sua oração. É uma fé que faz com que a gente esteja unida a Ele de uma forma indissolúvel e que faz com que nos apropriemos de todas as bênçãos da aliança que Ele determinou realizar em favor de nós. É tão grande que nós não conseguimos contemplar, porque nossa mente ainda é pequenininha, e nós precisamos, por meio dessa fé, ainda mergulhar no conhecimento de Deus, a fim de que venhamos provar de mais coisas. E é esse povo que Pedro está falando, aos crentes, aos cristãos, aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus, aqueles que provaram o novo nascimento, aqueles que tiveram seus olhos iluminados e a mente, aberta para compreender as coisas de Deus que antes eram obscuras diante de nós, que nós não conhecíamos, a realidade do Deus único e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, que tem a capacidade de ouvir bilhões de orações ao mesmo tempo e considerar todas elas minuciosamente. É desta fé que Pedro está falando aqui. Tá bom? E esta fé, ela não foi fruto nosso. Não foi a gente que conseguiu ela. Não fomos nós que trouxemos essa fé para nós. O texto vai dizer que essa fé, ela foi obtida na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Essa fé veio por causa de Jesus. Ela só veio por causa de Jesus. E Pedro, querendo anular toda ideia de deuses ou qualquer diminuição da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, do Filho de Deus, já imediatamente, no início da carta, já chama ele de Deus.
Porque a ideia do gnosticismo, uma das ideias deles, é que haviam vários aeons, ou deuses, ou intermediários entre nós e o Supremo Deus. E que, na ideia deles, Jesus Cristo seria um desses intermediários. Haviam outros intermediários e até alguns mais superiores que Jesus. E aí Pedro simplesmente anula isso. Pedro diz, tá bom, que esta fé que nos reconcilia com Deus e que traz todas as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, só pode ser experimentada e vivida por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E por isso mesmo a Escritura fala sobre isso. O próprio Cristo dá testemunho sobre isso. Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz, tá, que não existe outro Deus, só o único Deus, e o único mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, homem. Paulo, pregando o seu discurso, o seu sermão em Atos dos Apóstolos, ele diz lá no capítulo 4, no verso 12, que não existe outro nome dado entre os homens, pela qual o ser humano possa ser salvo, senão por meio de Jesus Cristo. Somente Jesus, irmãos, pode trazer essa fé, que traz Deus para perto de nós, revela Ele a nós e traz todas as bênçãos advindas disso também. E Ele faz lembrar, irmãos, que o desejo dele acerca de mencionar esta realidade é que Ele tanto deseja que a graça e a paz do Senhor sejam multiplicadas sobre nós. E quem é de nós que não necessita disso? Qual é a alma aqui que não passa por luta e tribulação? Qual é o ser humano que em determinado momento de sua vida não se encontra com a sua alma abatida? Quem aqui pode dizer que está sempre livre e que não tem tribulação alguma, e que não passa por lutas, nem sofre dores intensas no seu coração e na sua alma? Ninguém, irmãos. Todos nós estamos sujeitos a isso. Depois que o pecado entrou no mundo, todos nós fomos entregues à morte todos os dias. E todos os dias enfrentamos lutas e uma batalha ferrenha contra o mundo e o diabo que tenta destruir a vida do ser humano, pois ele é imagem e semelhança de Deus. E o diabo não descansa. Enquanto ele não acabar com a sua vida, ele não descansa. Enquanto ele não destruir você e levar você à morte e ao inferno, ele não descansa. Porque é uma inimizade estabelecida por Deus entre ele e nós. E ele realmente deseja acabar com a nossa vida, com a nossa família, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge. E ele não descansa. E não pense que ele dorme, não, porque ele fica o tempo todo arquitetando um modo de procurar nos devorar. Mas Pedro deseja que, mesmo diante dos ataques desses falsos mestres, tentando desviar o povo da presença de Deus e de provar dessa bondade de Deus, eles podem encontrar, tá bom, esta graça e esta paz. E o desejo é que isso seja multiplicado. E isso só vem, irmãos, como ele diz aqui, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Então veja o que Pedro coloca logo no início da sua carta. Ele deseja que esta graça, que é o favor imerecido de Deus, esteja sobre sua vida, e a paz de Deus também seja plenamente sobre você, só que você só vai obter isso por meio do conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. E aí está a ênfase nesta questão de conhecer a Deus. Tá? Ele vai falar sobre isso, e ele vai começar a dar mais detalhes sobre isso, a partir de quando ele começa a desenrolar este ponto
fala sobre essa questão do conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Aí uma pergunta logo para nós, de imediato, para que a gente possa refletir, é: quanto tempo, ou quanto esforço, nós temos dedicado para conhecer a Deus e a Jesus? Se Pedro fala que a graça e a paz do Senhor serão multiplicadas no conhecimento, ou através do conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, então esse deve ser o alvo do cristão sobre a terra. Enquanto nós estivermos aqui, e agora que fomos iluminados pelo Senhor, a termos fé nele, reconciliados com ele, chamados filhos de Deus, nós devemos então procurar conhecer a Deus e a Cristo. E isso, Pedro diz, não por ele mesmo. Isso não provém dele, isso provém do próprio Cristo. Porque Cristo, ele chama a atenção de todos. Quando ele esteve aqui sobre a terra, e ele viu a multidão desgarrada, como ovelhas que não têm pastor, todas andando, perdidas, sem direção na vida, sofrendo e chamando eles para virem até ele. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E encontrarei descanso para a vossa alma. Cristo diz assim, e depois que ele diz assim, ele fala: quem crê em mim, tem a vida eterna. Não entra em condenação. E depois ele atesta dizendo que a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a teu Filho, a quem tu enviaste. Esta é a vida eterna, conhecer a Deus e conhecer a Cristo. Isso é o que se resume, tá bom, da doutrina que Cristo lançou diante de toda a humanidade. Ele pregou sobre isso e ele falou sobre isso. A vida eterna é esta: que conheçam a ti como único Deus verdadeiro e ao teu Filho, a quem tu enviaste. Pedro agora fala sobre isso. Se alguém quer desfrutar de plenitude de graça e de paz, se alguém quer realmente ser alvo do favor imerecido de Deus, e olha que nós não merecemos nada da parte de Deus, então tem que conhecer a Deus e tem que conhecer a Jesus Cristo. Esse é o nosso alvo, é a nossa vida, é aquilo que Ele deseja para nós. E o que eu vejo atualmente, na realidade da igreja cristã, é uma teologia falsa que incita os nossos corações a estar estabelecendo sonhos e planos próprios nossos para aqui, para este mundo, e tentarmos colocar diante de Deus, em oração, as nossas expectativas em relação a isso. O que a gente faz simplesmente é o seguinte: eu quero ser isso, ou eu quero conquistar isso. Aí eu vou a Deus e peço a Deus: Senhor, que o Senhor me ajude a alcançar isso, que o Senhor me ajude a conquistar isso. Senhor, abençoa-me para que eu possa chegar a isso. Mas muitos de nós não chegamos diante dele e dizemos: Senhor, o que queres de mim? Tu entregaste a vida do teu filho por mim. Qual é o teu propósito para a minha vida nesta presente geração? O que o Senhor deseja que eu faça para glorificar o teu santo nome nesta terra? Senhor, revela o teu querer ao meu coração. Governa os meus pensamentos. Guia-me neste mundo para que eu honre a ti e viva inteiramente para o teu agrado. Senhor, o que queres que eu faça? Agora examine você, se você tem feito isso diante de Deus. Olhe para você mesmo. Fale com sua alma nesses poucos segundos. E perceba se você fez uma oração desta hoje. Ou se dispôs a isso.
Bem, diante da realidade de sermos alcançados por Deus e sermos cristãos, Pedro então faz esse povo recobrar que a nossa vida não depende de nada nem de ninguém a não ser da nossa comunhão com Deus e daquilo que Ele tem conosco. E aí ele vai recobrar daquilo que foi feito por Deus e das promessas que tem na palavra de Deus em relação aos membros desta aliança, aos filhos de Deus, aos cristãos. E aí no verso número 3, ele vai falar assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-os da corrupção das paixões que há no mundo. Então, vamos parar aqui. Então, Pedro agora quer recobrar, tá bom, que isto que ele menciona acerca de termos uma graça abundante sobre nós e paz em nossa alma, dessa reconciliação que temos com Deus, o favor divino sobre nossa vida, que depende desse conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, ele vai falar, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Meus irmãos, todos nós aqui sabemos que nós temos sede, que a nossa alma tem sede, que nós desejamos saciar a sede da nossa alma. E Deus, Ele simplesmente doa tudo o que é necessário para que isso seja satisfeito. Ele mesmo faz isso. Ele promove isso. Não há solução para o coração do ser humano no mundo. Ele fica buscando ter satisfação e alegria nas coisas desse mundo. E quando ele consegue uma coisa, logo a satisfação dele não mais é satisfeita e ele procura outra coisa. Daí você vai perceber a inconstância nossa de sempre estar procurando alguma coisa para alegrar o nosso coração. Mas Deus já providenciou isso. Ele mesmo é a fonte de alegria plena que satisfaz a nossa alma. E Ele realmente se doa para isso. Ele entregou o seu Filho para que isso fosse alcançado por nós. E quando Ele diz que Ele deu todas as coisas, Ele deu tudo, Ele providenciou tudo para que não dependesse de nós coisa alguma para isso acontecer. A não ser conhecer a Ele. Todo mundo aqui quer ter uma vida abençoada, amém? Todo mundo quer ter uma vida abençoada, amém? Pois a sua vida será abençoada se Deus estiver nela. Se Ele for a razão principal dela. Se Ele for a primazia dela. Então a sua vida será abençoada. Mais que bem-aventurada. Muito mais que bem-aventurada. Se Deus realmente for a primazia. E Ele realizou tudo para que isso acontecesse. E quando fala também a questão da piedade, fala do modo de vida que nós devemos viver depois que temos isso da parte de Deus. E aí ele vai falar que isso veio pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Aí você tem ideia do que ele está dizendo? Não foi a sua obra de santificação, nem foi a sua oração que atraiu Deus até você, não. Ele veio graciosamente, por amor. Ele nos amou primeiro quando nós éramos ainda pecadores, e Ele nos chamou para sermos dele, e Ele deu a nós vida, e vida abundante. Ele fez isso, não é? Ele fez isso, irmãos. E Ele chamou a gente para a glória dEle, para a virtude dEle, para que a gente anunciasse, proclamasse estas coisas. Aí Ele vai falar que diante desta realidade, para que o povo não se canse de Deus, porque a maioria das pessoas fazem isso,
como é que a gente percebe isso? A gente percebe isso quando você percebe alguém que está bem animado diante de Deus, participando ativamente da igreja, e que de repente começa a esmorecer. E não tem mais ânimo, alegria, nem deleite nas coisas de Deus. De vir cultuar a Deus. De participar das coisas concernentes a Deus. Isso acontece muito com muitos irmãos. Tá? E a gente percebe esta realidade em nosso meio. Infelizmente percebemos, né? E isso ocorre porque a fonte de deleite e alegria que era Deus saiu do primeiro lugar do seu coração e foi substituída por outra coisa. Então você vai apagando e outras coisas vão adentrando e tomando o lugar de Deus na sua alma e no seu coração, na sua mente. E Pedro vai falar disso aqui daqui a instantes. Tá? E aí ele fala, tá, que tem sido doada para nós preciosas e muito grandes promessas. Aí falando sobre essas preciosas e muito grandes promessas, quais são essas preciosas e muito grandes promessas? A promessa de Jeremias 32, no qual ele diz que não deixaria de fazer o bem a nós. A promessa de Cristo que diz: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Não te deixarei, nem te desampararei. A promessa nos profetas, onde diz: eu chamei você como mulher desamparada, falando para o povo de Deus, a nação de Israel, nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu te acolhi como mulher desamparada, com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí, para que você fosse meu e eu abençoasse você. Fala sobre isso. A promessa, Romanos, capítulo número 8, quem nos separará do amor de Deus? Nem a morte, nem a vida, nem a espada, fome ou nudez, nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Bendito seja o Senhor, louvado seja Deus. A promessa de não estarmos órfãos sobre a terra, mas que o Espírito Santo seria deixado conosco e em nós. Ele está em nosso meio, está em cada cristão. Isso é grandioso demais. Não estamos só, ainda que alguém diga, ninguém liga para mim. Não, Ele está contigo. A promessa de Isaías, que foi lida no culto passado, no capítulo 41, verso 10 ou 13, que o Senhor diz: ei, não temas, ó Jacó, eu te ajudo, te esforço e te sustento com a destra da minha justiça. São N promessas contidas nas Sagradas Escrituras para sustentar você, para alimentar a sua alma, para lhe fortalecer, para mostrar a realidade, a veracidade deste Deus que cumpre, que é fiel a tudo aquilo que Ele diz. A veracidade de ouvir um coração contrito e quebrantado, que se aproxima dele, que Ele diz: eu estou perto. E mais, se você se apegar a Ele, Ele se apega a você. Ele se apega de tal maneira que quando você começar a orar, no princípio da sua súplica, sai a ordem. Ribaçou, barabaraçu, grande. É isso. São preciosas promessas que sustentam a cada um de nós aqui onde nós estamos. Não é nenhum entretenimento, não é nenhum bem-estar, não é nenhum favoritismo, não é nenhuma bajulação, é a presença dEle. Oh, xarabacai. É o guia das nossas almas. Ele é o guia das nossas almas. Por sua fidelidade, nós conseguimos ir além. Estas preciosas promessas contidas em sua palavra, que quando lida e meditada por um cristão, ou quando pregada, é a palavra viva e eficaz, que penetra no mais profundo do nosso ser e gera vida.
porque as suas palavras são espírito e vida. E quem a recebe, sabe, experimenta a verdade dele, que ele é real. Tem em si o testemunho de que esta é a verdadeira palavra de Deus. Oh glória! Bendito seja o Senhor. E aí ele fala que esta preciosa e muito grande promessa, por ela, é que a gente se torna coparticipante na natureza divina. E o que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós nos tornamos semelhantes a Cristo. Esse não é o propósito que ele tem. Quando ele escreve isso em Romanos capítulo 8, verso 29 e em diante, ele fala que ele nos chamou para sermos conforme a imagem de seu Filho. Essas fiéis e preciosas promessas, elas nos tornam coparticipantes da natureza divina, ou elas nos transformam para que sejamos semelhantes a Ele, a Jesus. Ele muda a nossa vida. Então não há nenhum cristão que, recebendo a palavra do Senhor, experimentando o novo nascimento, tendo contato com esta Escritura, sendo então aquele que tem sede de conhecer a Deus e a Cristo, e que recebe esta palavra e as promessas do Senhor, não sejam transformados. Não haja mudança em sua vida e em sua natureza. Então nós não permanecemos do mesmo modo. Se alguém conheceu a Cristo, vai ter sua natureza mudada para que seja semelhante a Ele. E se alguém era da vadiagem, deixa de ser. Se alguém era grosso, passa a ser manso. Se alguém não tinha realmente assim cordialidade, passa a ser cordial. Porque Ele muda, Ele transforma, Ele muda o nosso ser para que a gente seja igual a Ele. E se alguém aqui não tem experimentado isso, é porque não o conhece. Porque quem o conhece não fica do mesmo jeito. Louvado seja Deus. E mais, irmãos, e esta é a promessa também que nós temos. Nós temos uma promessa dessa, vocês lembram disso? Que Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, quando ele fala da ressurreição, essa é a nossa esperança, de que nosso corpo será transformado para sermos semelhantes a Cristo. Nós o veremos como Ele é. E seremos como Ele é. Aleluia, glória a Deus. Hoje gememos e choramos. E talvez você esteja aqui de cabeça baixa, porque talvez esteja debilitado em sua saúde. Mas quando a trombeta soar, oh glória! Canta lá, manaias, e a gente subir, este corpo, semeado em corruptibilidade, se revestirá de incorruptibilidade. Este corpo mortal se revestirá de imortalidade. Este que é semeado em fraqueza, ressuscita em poder. Pois seremos como Ele é. Oh glória! Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus por isso. E por isso mesmo, Ele fala também que esta palavra nos livra da corrupção, das paixões que há no mundo. Agora vamos pensar um pouco sobre isso aí, tá bom? Depois que Adão pecou e o mundo ficou sujeito ao maligno, e João escreve também sobre isso na carta dele, no capítulo 5, na primeira carta, onde ele diz que o mundo inteiro jaz o maligno. Então tudo que há no mundo é corrompido. Todo o sistema mundano é corrompido. E tudo que há no mundo não há o amor de Deus. O que isso quer dizer? Que qualquer um que se atreva a ser amigo do mundo, o mundo vai arrastar você para fora da presença de Deus. Tão simplesmente assim. Qualquer um que se aventure a percorrer o sistema mundano,
ele vai ser atraído pelas concupiscências corruptas do mundo, porque o texto fala isso, Pedro está dizendo isso. Olhe, preste atenção, se você tentar procurar seguir o curso do mundo, em qualquer área da sua vida, esse curso do mundo vai afastar você de Deus, simplesmente assim, tão somente assim. Aí vamos dar exemplos para a gente entender melhor, não é? Vamos pensar em moda e beleza? Já viram como isso atrai? E chama um monte de gente, etc e tal? Vocês já viram o tanto de investimento que é descarregado nas mídias para atrair vocês? Para que vocês possam consumir o que o mundo oferece? E tudo que ele oferece, vocês percebem que todas as propagandas, todo o marketing feito, não aponta em nenhum momento para Deus, nem para Cristo, e que só aponta para o seu eu, para o seu ego, para a valorização do seu ser em detrimento de Deus, é para que você fique se sentindo melhor, para que você possa ser o tal, para que você seja o centro das atenções, para que você valorize você acima de todas as outras coisas e acima de Deus, para que você corra atrás disso. E pode pensar em todo e qualquer ramo que seja, que é assim. Se alguém fizer propaganda de carro, vai fazer para que você seja superior. Tenha o melhor carro. O carro do ano. E vai inserir na sua mente, troca de carro todo ano. E etc e tal. Ele vai querer corromper você. Porque o mundo está corrompido. Todo ele, sem exceção. E eu não estou falando das coisas naturais não, tá bom? Eu não estou falando de floresta, eu não estou falando de mar, eu estou falando do sistema mundano que existe. E que muitos de nós, às vezes, percorremos ele. Alguém chega para nós com uma ideia nova. Faça isso, e você vai se sentir melhor. Faça isso e você vai ser uma bênção. Faça isso e você vai se livrar das tribulações. Aí você vai correr atrás. Aí ele está corrompendo você. Ele está tirando a centralidade e suficiência do seu Deus para colocar o Deus deste século no seu coração. E aí você corre atrás e vai dar vazão a isso. Tá bom? Aí, o que é que acontece quando o sistema mundano age desta forma? Você começa a trocar as coisas de Deus pelas coisas do mundo. Então você não sente prazer, mas está servindo ao Senhor, mas está praticando aquilo que o mundo oferece. Então eu troco por Deus por ciclismo, eu troco por Deus por jogos, eu troco por Deus por outras coisas fúteis da vida. E Deus olha para isso e está contemplando a rejeição que há no seu coração em relação a Ele e ao objetivo primordial do cristão, conhecer a Deus e ser semelhante a Ele, ser participante da natureza divina. Ele fala sobre isso. Então, esta é a corrupção que há no mundo. Mas o texto diz que a palavra de Deus, as promessas aqui contidas, nos livra disso. Ela tira isso de nós. Ela mata o mundo do nosso coração. Se a gente buscar conhecê-las. Senão, o mundo vai alimentar a sua carne e você vai viver conforme o mundo. Esta é a realidade que nós temos aqui. E Pedro sabe, nas entrelinhas, ele percebe. Agora ele tem entendimento. No começo, logo, quando ele pregava sobre a volta de Cristo, eles pensavam que Cristo ia voltar já rapidinho. Mas decorrido um tempo, e devido à morte de alguns, e agora ele está já também perto do seu martírio, ele percebe que Cristo não vai voltar logo. E aí ele entende que é necessário uma perseverança, é necessário nós continuarmos firmes até a nossa partida ou até a volta de Cristo. E aí ele então vai introduzir um caminho de crescimento para nós, onde a gente deve se ater neste caminho de crescimento, para que a gente possa realmente ser
frutífero no reino de Deus e possamos conhecer a Deus e nos tornar semelhantes a Deus. Que caminho é esse? Voltemos-nos para a palavra. Ele fala no verso 5, por isso mesmo, isso que ele falou antes, estas bênçãos todas, esta realidade de Deus, o conhecimento de Deus, de Cristo, das promessas preciosas, por estas coisas todas, por aquilo que Deus fez na vossa vida, que vos livrou da corrupção, das paixões que há no mundo, vocês devem reunir toda a vossa diligência. Aí ele agora coloca a responsabilidade sobre nós. Você tem que se esforçar. Porque isso é que é diligência. Tem que haver uma contrapartida sua. Aí é onde entra a questão de que muitas vezes as pessoas ficam cobrando da liderança, do pastor ou de outros líderes, que vá atrás, que não sei o quê, que a pessoa não vem, não quer nada, e a gente vai e etc. Mas o texto bíblico diz, você tem que se esforçar. Você tem que envolver diligência nisso. Você tem que se esforçar. Ele fala isso. Esta é sua parte após a obra que ele fez na sua vida. Ele lhe salvou. Ele libertou você das trevas e trouxe para a maravilhosa luz do Filho do seu amor. Ele abençoa a sua vida e ele cuida de você. Agora, enquanto você peregrinar nesta terra, esforce-se, seja diligente. A quê? Aí ele dá um caminho, tá bom? Ele vai dizer assim, associai com a vossa fé a virtude. Então, associar, algumas bíblias vão dizer acrescente, tá? O termo em si é que ele já entende que a gente tem fé, e que esta fé proveio de Deus para nós, e que realmente realizou toda a obra de salvação em nossa vida. Mas e agora, o que é que eu vou fazer? Associe a essa fé, acrescente a ela, junte a ela a virtude. E esta palavra virtude tem a ver com moralidade. O que João diz? Que aquele que nasceu de Deus não vive no pecado. Pedro diz, associe a fé à moralidade. Não peque. Seja eticamente correto, íntegro, seja verdadeiro, em tudo e em todas as questões. Então, este é o sentido da palavra virtude aqui. Acrescente a fé isso. Aí por isso que todo mundo que se converte, a exigência logo de imediata para a vida dele é abandonar as coisas do mundo. Seja santo, não é assim que se diz? Você é crente, não pode mais ficar assim, viver assim. Então, por isso que aquele que briga com a esposa em casa, ou a esposa briga com o esposo em casa, quando se converte, tem que deixar de brigar. Tem que ser cordato, tem que viver em paz. Porque tem que associar a fé à virtude, à moralidade, à coisa certa, à retidão, íntegro. Tem que ter isso. Aí você tem que buscar estas coisas. Mas como é que eu vou saber destas coisas? Aí é onde está. Você precisa conhecer a palavra de Deus, porque ela ensina tudo para você. É por meio dela que você vai aprender a ser assim, reto e íntegro, a fazer a coisa que agrada a Deus, e não o que o mundo oferece ou viver de qualquer forma. Não, você precisa conhecer a Deus. E ninguém vai conhecer a Deus se não estudar a palavra, se não ler a palavra, se não se envolver com isso. Não conhece. Precisa conhecer a vontade de Deus para fazer aquilo que Deus ordena que seja feito. Então você precisa acrescentar a fé, virtude. E depois, o passo seguinte, é com a virtude, é o conhecimento. Esse conhecimento é diferente do conhecimento de que ele já revelou a nós sobre o seu ser. É o conhecimento, ou a ciência acerca das coisas contidas aqui. O crente precisa saber. O que é que Deus pensa sobre casamento? Você precisa saber. Você precisa saber sobre perdão. Você precisa saber sobre família. Você precisa saber sobre o cristão e o trabalho. E tudo isso está aqui. Você precisa conhecer isso.
Agora, se você não buscar, estudar e examinar a palavra, como é que esse conhecimento vai chegar? O culto de domingo não resolve. É preciso se envolver na comunidade cristã para estudar a palavra do Senhor. E como é algo grande, até em relação à sexualidade, tem na palavra dizendo o jeito que Deus diz que é certo e o jeito que é errado. E a gente precisa conhecer. Nós precisamos conhecer. Então temos que buscar isso. É dever nosso fazer isso. Depois ele fala que você deve, com o conhecimento, aí associar o domínio próprio. Algumas Bíblias vai dizer temperança. Domínio próprio é autocontrole. É você controlar a si mesmo. Então depois que você passa a conhecer, você vai ter domínio sobre você. Então se alguém era dado alguma coisa antes de conhecer, agora que passa a conhecer, você agora vai se dominar quanto àquilo. Você vai refrear isso em você. Você vai ter domínio próprio. Irmãos, e eu não estou falando uma coisa do outro mundo, não. Eu estou falando de uma coisa que é real para aquele que tem comunhão com Deus. Vocês entendem isso? Isso é a vida do cristão. É isso. Paulo, quando fala sobre a batalha da carne com o espírito, lá em Gálatas, e ele diz, as obras da carne quais são? Todas elas. Ele fala tanto da área sexual, como da área de palavras, da porfia, da discussão, da dissensão, tá bom? Da inveja e de outras coisas. Ele diz que os que são de Cristo crucificaram estas coisas. Mataram estas coisas. Isso não faz mais parte da nossa vida. Isso é ter domínio próprio. É ter controle sobre você mesmo. É você comandar você. E não a sua concupiscência ou a sua carne comandar você. O cristão foi liberto do domínio do pecado. Amém? O cristão foi liberto do domínio do pecado. Estamos livres porque Cristo nos libertou. Então glorifiquem a Ele no vosso viver. Sejam assim. Busquem isso. Depois do domínio próprio, da temperança, ele vai falar que nós devemos ser perseverantes ou pacientes. Essa questão de sermos pacientes ou perseverantes é porque a nossa ida para a glória ou para a vida eterna, para o céu, não está tão próximo. Então a gente tem que ir percorrendo isso, dia após dia. Tá, irmãos? É dia após dia. Ontem eu estava conversando com os pastores, e aí o pastor olhou para mim e disse, eu vou chutar aqui quantos anos você tem. Ele chute. Aí a princípio ele me maltratou. Ele olhou para mim e disse que eu tinha 57, 59 anos. Me matou. Mas na hora eu tive domínio próprio. Bom, eu tive domínio próprio na hora, domínio próprio. Isso é brincadeira tua, tu fala um negócio comigo. Aí disse, você deve ter uns 48, 49. Eu disse, eu tenho 49. Em julho eu faço 50. Tá bom? Em julho eu faço 50. E depois a gente passa a refletir sobre isso e imagina o tempo que a gente já percorreu na nossa vida cristã. Como eu vou precisar de uma pilha. Não tem nenhuma pilha. Então eu vou pegar o microfone. Som. Como eu fui alcançado em 2001, então eu tenho 22 anos, não era ele não, era outro.
É outra coisa. Alguma coisa está roendo o fio. Então eu tenho 22 anos de cristão. Não é? 22 anos de cristão. Já é uma caminhada. E eu sei que ainda vou ter outros para frente, porque algumas coisas ainda precisam ser completadas na minha vida, segundo as visões que o Senhor tem dado a mim. Eu preciso completar a carreira antes de partir, né? Então eu tenho que ser perseverante quanto a isso. E eu não posso desanimar, nem desistir. Eu não posso parar, nem me acomodar. Eu preciso continuar na minha batalha da fé, no combate da fé até o fim. E mesmo que eu veja as coisas mudando, porque já deu para perceber isso ao longo dessa caminhada, desses 22 anos, o que já mudou em termos de ser cristão, porque antes a gente tinha uma identidade que todo mundo sabia quem era crente quando ele passava na rua. Hoje é mais complicado a gente ver só em olhar, não é? Até porque nós estamos... O mundo está parecido com a gente e a gente está parecido com o mundo. Essa misericórdia. Muita coisa já mudou e etc e tal. Então, diante disso, eu não posso fraquejar e parar. Eu tenho que continuar. Sendo perseverante até o dia do Senhor me chamar ou até o dia dele voltar. Mas eu tenho que ir até o fim. E é isso que ele pede de nós, quando ele pede para acrescentar a perseverança. Depois da perseverança, a piedade. Essa piedade tem a ver com você continuar com os seus deveres quanto cristão. De orar, de ler a Bíblia, de ter comunhão com os irmãos, de ser participante, de tudo que uma igreja, uma comunidade cristã realmente vivencia. E depois disso ele fala que eu também tenho que ter essa questão da fraternidade. Me juntar com os outros, não viver isolado, não ser um crente sozinho. Ninguém é crente sozinho, porque a igreja não existe de uma só pessoa. O corpo tem muitos membros, e um só membro não é a igreja. A igreja é a união de todos os seus membros. Então a gente precisa nutrir essa fraternidade, este amor fraternal, esta irmandade um para com os outros. Nós precisamos, praticar os mandamentos recíprocos, que não vai dar tempo de eu falar dele agora. E depois disso, depois dessa fraternidade, vem o amor, que é o dom maior, mais excelente. Eu tenho que percorrer este caminho. O texto bíblico vai dizer que se estas coisas estiverem presentes em nós, nós não seremos nem nativos, nem frutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer, irmãos, que quando a gente está envolvido e fazendo isso, e junto, a gente passa a conhecer Jesus mais e melhor. Nós conhecemos mais de Cristo, nós experimentamos mais dele, ele se revela a nós. Lembra que ele disse que onde estivesse 2 ou 3, ele estaria no meio? Ele também disse que se nós nos amássemos uns aos outros, como ele nos amou, ele diz que o Pai se manifestaria a nós, e ele também faria morada em nós. Então isso precisa acontecer. Se não acontecer, a gente está em falta. Isso não pode, irmãos, perpetuar em nosso meio. Diante desta realidade, eu quero exortar vocês, porque eu já estourei o tempo, e eu ainda tenho que apresentar a criança de Hortência. Não é, Hortência? Eu quero exortar vocês a buscarem conhecer a Deus e conhecer esse Cristo. E para isso, vocês precisam se envolver com o estudo da palavra de Deus. Vocês precisam participar dos estudos bíblicos, dos agrupes, da escola dominical, dos cultos que são realizados, dos seminários que são propostos, porque tudo isso é trazido à tona, toda a verdade de Deus, para conhecermos Deus e o seu Filho amado Jesus Cristo. Amém? Vamos orar por isso? Bendito Deus, eu te louvo, Senhor, por esta noite, por tua graça abundante sobre este lugar. Prova de que o Senhor, ó Deus, é o Senhor desta casa.
E que tenha, ó Deus, desejo que cada um presente neste lugar, e cada qual, ó Deus, que ouviu a Tua palavra esta noite, Senhor, seja, Senhor, desejoso de conhecer mais a Ti e a Teu Filho amado Jesus Cristo, e a ser semelhante a Ele. Ó Deus, que o Senhor opere isso, Senhor, em nosso meio, e que o Senhor seja engrandecido e glorificado, Senhor, na vida desta igreja e de cada um que aqui veio. Abençoa então, ó Deus, inclinando o coração de todos a Te buscarem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. Bendito seja Deus. Eu quero convidar agora Hortência, Alisson e Yasmin